Você que está assistindo esse vídeo agora pode estar vivendo os últimos dias de uma era. Padre Pio, o santo dos estigmas, deixou uma profecia específica sobre 20 de dezembro que está prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. Se você tem sentido uma angústia inexplicável, uma sensação de que algo está mudando no mundo, de que os tempos estão se acelerando de forma assustadora, então você precisa ouvir cada palavra que eu vou falar nos próximos minutos. A data que se aproxima não é apenas mais um dia no calendário. É o marco profetizado pelo santo de Pietrelcina há décadas atrás, quando ele sussurrou a alguns poucos devotos sobre sinais específicos que precederiam os últimos tempos. Você que me escuta agora, talvez já tenha percebido esses sinais ao seu redor, mas não conseguiu conectar os pontos até este momento. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar exatamente o que Padre Pio viu sobre essa data específica e como isso afeta diretamente a sua vida, a sua família e o futuro da humanidade. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos atuais do mundo. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um religioso comum. Era um homem que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo através da bilocação, e que curou milhares de pessoas através de sua intercessão. Mas uma das capacidades mais misteriosas de Padre Pio era sua habilidade de ver através do véu do tempo, profetizando eventos futuros com uma precisão que deixava até mesmo os céticos impressionados. Durante suas visões místicas, o santo recebia revelações não apenas sobre curas milagrosas ou sobre a vida espiritual das pessoas que o procuravam. Ele também recebia visões sobre o destino da humanidade, sobre períodos de grande tribulação e sobre sinais específicos que marcariam o início dos últimos tempos. Uma dessas visões estava diretamente relacionada ao mês de dezembro, e mais especificamente ao dia 20 deste mês. Escreve amém nos comentários se você também tem sentido que algo está mudando no mundo. A profecia de Padre Pio sobre 20 de dezembro não foi amplamente divulgada durante sua vida. O santo, com sua sabedoria característica, sabia que certas revelações só deveriam ser compreendidas quando chegasse o momento certo. Ele confidenciou essa visão apenas a alguns poucos devotos próximos, pedindo que guardassem essa informação até que os sinais começassem a se manifestar de forma clara. Segundo os relatos preservados, Padre Pio viu que no dia 20 de dezembro de um ano específico, ocorreria um evento que serviria como um portal espiritual. Não seria necessariamente um acontecimento visível aos olhos físicos de todos, mas uma mudança profunda na dimensão espiritual que afetaria toda a humanidade. Ele descreveu como sendo o momento em que as forças do bem e do mal se intensificariam dramaticamente, forçando cada pessoa a escolher definitivamente de que lado da batalha espiritual ela estaria. O santo explicou que esse dia marcaria o início de um período de 21 meses de intensas provações espirituais, durante os quais os fiéis seriam testados em sua fé de maneiras nunca antes experimentadas. Ele viu que muitos que se consideravam religiosos abandonariam suas crenças diante das dificuldades, enquanto outros, aparentemente improváveis, se tornariam pilares de fé e coragem. Você que está me ouvindo agora provavelmente já começou a perceber alguns desses sinais ao seu redor. Talvez tenha notado como as pessoas estão mais ansiosas, mais agressivas, como se uma tensão invisível tivesse tomado conta do ambiente. Talvez tenha observado como eventos que pareciam impossíveis estão acontecendo com uma frequência alarmante, como se as leis naturais estivessem sendo alteradas. Padre Pio alertou que quando esse dia chegasse, haveria sinais específicos que os verdadeiros devotos deveriam reconhecer. Primeiro, uma sensação generalizada de urgência espiritual tomaria conta dos corações sinceros. As pessoas começariam a sentir uma necessidade inexplicável de se aproximar mais de Deus, de orar com maior intensidade, como se algo dentro delas sussurrasse que o tempo estava se esgotando. Comenta "Eu creio" se você também tem sentido essa urgência espiritual crescendo em seu coração. Segundo a visão do santo, outro sinal seria o aumento dramático de fenômenos sobrenaturais ao redor do mundo. Aparições, milagres, curas inexplicáveis se tornariam mais frequentes, mas ao mesmo tempo, manifestações demoníacas também se intensificariam. Seria como se o véu entre o mundo material e o espiritual
estivesse se tornando mais fino, permitindo que ambos os lados da batalha cósmica se manifestassem com maior clareza. Padre Pio também previu que nesse período, muitos líderes religiosos e políticos revelariam sua verdadeira natureza. Aqueles que pareciam santos se mostrariam corruptos, enquanto pessoas aparentemente simples e humildes emergiriam como verdadeiros instrumentos de Deus. Ele alertou que seria um tempo de grande confusão, onde discernir a verdade exigiria uma conexão profunda com o Espírito Santo. O terceiro sinal profetizado pelo santo era relacionado aos jovens. Ele viu que uma geração de jovens, inicialmente perdida e sem direção, subitamente despertaria para uma fé ardente e radical. Esses jovens se tornariam os soldados de Cristo nos últimos tempos, enfrentando perseguições e dificuldades com uma coragem que surpreenderia até mesmo os mais experientes na fé. Mas o que mais impressionava na profecia de Padre Pio era sua precisão sobre a data. Ele não falou de forma vaga sobre um tempo futuro ou em breve. Ele foi específico. 20 de dezembro seria o dia em que tudo mudaria. E quanto mais nos aproximamos dessa data, mais os sinais que ele descreveu se tornam evidentes ao nosso redor. Durante suas visões, Padre Pio também recebeu instruções específicas sobre como os fiéis deveriam se preparar para esse período. Ele enfatizou a importância da oração do Rosário, especialmente durante o mês de dezembro. Segundo o santo, cada Ave Maria rezada nesse período teria um poder especial de proteção contra as forças das trevas que se intensificariam após o dia 20. Escreve Rosário nos comentários se você se compromete a rezar mais durante este mês. O santo também recomendou fortemente o jejum e a penitência durante as 3 semanas que antecederiam o dia 20 de dezembro. Ele explicou que essas práticas não eram apenas disciplinas espirituais, mas verdadeiras armas de guerra espiritual que fortaleceriam a alma para os combates que viriam. Segundo Padre Pio, cada pequeno sacrifício oferecido com amor durante esse período seria multiplicado em graças e proteção. Outro aspecto crucial da profecia era relacionado à importância da confissão sacramental nesse período. Padre Pio alertou que após o dia 20 de dezembro seria muito mais difícil obter o perdão dos pecados, não porque Deus se tornasse menos misericordioso, mas porque as tentações se tornariam tão intensas que manter-se em estado de graça exigiria um esforço heróico. O santo também falou sobre a importância da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria durante esse período. Ele viu que essas devoções seriam como escudos de proteção para os fiéis, especialmente para as famílias que se consagrassem diariamente a esses 2 corações sagrados. Mas talvez o aspecto mais reconfortante da profecia de Padre Pio era sua promessa de que, apesar das grandes tribulações, aqueles que permanecessem fiéis seriam protegidos de forma sobrenatural. Ele descreveu como anjos guardiões receberiam poderes especiais para proteger os devotos sinceros, e como intervenções milagrosas se tornariam comuns na vida daqueles que mantivessem sua fé inabalável. Você que está assistindo esse vídeo precisa entender que não é coincidência ter chegado até aqui. Padre Pio profetizou que nos últimos tempos, Deus enviaria mensageiros para alertar e preparar seus filhos fiéis. Se essa mensagem chegou até você, é porque você foi escolhido para fazer parte do exército de Deus nessa batalha final. A profecia também incluía detalhes específicos sobre como reconhecer os verdadeiros profetas dos falsos durante esse período. Segundo Padre Pio, os verdadeiros mensageiros de Deus sempre direcionariam as pessoas para uma vida de oração mais intensa, para os sacramentos e para uma conversão genuína. Qualquer mensagem que desviasse das práticas tradicionais da Igreja ou que gerasse medo paralisante ao invés de esperança ativa, deveria ser rejeitada. Comenta, proteção, se você quer a proteção especial de Padre Pio durante estes tempos. O santo também alertou sobre o surgimento de falsos místicos e falsos profetas, que se aproveitariam da confusão desses tempos para enganar até mesmo os eleitos. Ele ensinou que a melhor forma de discernir a verdade seria através da oração constante e da obediência aos ensinamentos tradicionais da Igreja Católica. Qualquer revelação privada que contradissesse o magistério
deveria ser imediatamente rejeitada. Padre Pio previu que durante os 21 meses após o dia 20 de dezembro, haveria 3 ondas distintas de tribulações. A primeira seria caracterizada por confusão doutrinária e divisões dentro da própria igreja. Muitos sacerdotes e bispos abandonariam seus votos, enquanto outros se tornariam mártires da verdade. Seria um tempo de grande purificação do clero. A segunda onda seria marcada por perseguições mais diretas aos cristãos. Governos ao redor do mundo implementariam leis que restringiriam a prática da fé cristã, especialmente a celebração da missa tradicional. Muitos católicos seriam forçados a praticar sua fé em segredo, como nos primeiros séculos do cristianismo. A terceira e última onda seria caracterizada por fenômenos sobrenaturais mais intensos. O próprio céu pareceria estar em guerra, com sinais visíveis que não poderiam ser negados nem mesmo pelos mais céticos. Seria nesse momento que muitas conversões milagrosas aconteceriam, quando até mesmo os ateus mais convictos se renderiam diante da evidência do poder de Deus. Mas Padre Pio também profetizou que esses 21 meses de tribulação seriam seguidos por um período de paz e renovação sem precedentes na história da humanidade. Ele viu que após essa purificação, a Igreja emergiria mais forte e unida, e que uma nova era de santidade se estabeleceria sobre a terra. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve amém para elas receberem também essa proteção especial. Durante suas visões sobre esse período, Padre Pio também recebeu instruções específicas sobre orações de proteção que deveriam ser rezadas diariamente. Uma dessas orações era dirigida especificamente a ele mesmo, pedindo sua intercessão durante os tempos difíceis. O santo prometeu que atenderia pessoalmente a todos os pedidos de ajuda feitos com fé sincera durante esse período. A oração revelada por Padre Pio para esse tempo específico era: São Padre Pio, intercessor dos aflitos, protege-me nestes tempos de tribulação. Que tua presença seja minha fortaleza, que teus conselhos sejam minha orientação, que tua proteção seja meu escudo contra todas as forças do mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santo também recomendou que essa oração fosse rezada especialmente às 3 horas da tarde, horário da morte de Cristo na cruz, pois, segundo suas revelações, nesse horário as graças se intensificariam de forma particular durante o período profetizado. Padre Pio alertou que um dos maiores perigos desse período seria o desespero. Muitas pessoas, vendo as tribulações ao seu redor, poderiam perder a esperança e se entregar ao desânimo. Ele enfatizou que essa seria uma das principais armas do inimigo: fazer com que os filhos de Deus perdessem a confiança na providência divina. Para combater essa tentação, o santo recomendou a meditação diária nos mistérios gozosos do Rosário, especialmente durante o período matinal. Ele explicou que contemplar a alegria de Maria nos momentos da Anunciação, da Visitação, do nascimento de Jesus, da apresentação no templo e do encontro no templo lembraria aos fiéis de que Deus sempre tem um plano de salvação, mesmo nos momentos aparentemente mais sombrios. Escreve esperança nos comentários se você escolhe manter a esperança viva em seu coração. A profecia de Padre Pio também incluía orientações específicas para as famílias durante esse período. Ele viu que as famílias que se unissem em oração diária, especialmente ao anoitecer, formariam como que uma fortaleza espiritual que seria praticamente impenetrável pelas forças do mal. Cada lar que se tornasse uma pequena igreja doméstica seria protegido de forma especial. O santo recomendou que cada família tivesse imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria em local de destaque, e que diante dessas imagens fosse feita diariamente uma consagração familiar. Ele prometeu que os lares que seguissem essa prática experimentariam paz e proteção mesmo em meio ao caos externo. Padre Pio também alertou sobre a importância de evitar o excesso de informações negativas durante esse período. Ele viu que um dos meios que o inimigo usaria para enfraquecer os fiéis seria bombardeá-los constantemente com notícias desanimadoras e preocupantes. O santo aconselhou que se limitasse o consumo de notícias e se dedicasse mais tempo à leitura das Escrituras e dos escritos dos santos. Segundo a profecia,
Os meios de comunicação se tornariam instrumentos de confusão e manipulação, especialmente após o dia 20 de dezembro. Padre Pio advertiu que seria muito difícil discernir a verdade através dos canais tradicionais de informação e que apenas através da oração e do discernimento espiritual seria possível enxergar com clareza os acontecimentos. O santo também previu que durante esse período, muitos católicos redescobririam práticas devocionais antigas que haviam sido esquecidas. Devoções como a Via Sacra, o Ângelus, a oração das 3 da tarde em honra à morte de Cristo e especialmente a adoração ao Santíssimo Sacramento se tornariam novamente populares entre os fiéis. Padre Pio explicou que essas práticas não eram apenas tradições nostálgicas, mas verdadeiras fontes de força espiritual que seriam necessárias para atravessar os tempos difíceis. Cada uma dessas devoções carregava em si uma graça específica que fortaleceria diferentes aspectos da vida espiritual dos praticantes. Comenta: devoção, se você quer redescobrir essas práticas antigas em sua vida. Uma das visões mais impressionantes de Padre Pio sobre esse período era relacionada ao papel especial que os doentes e sofredores teriam na batalha espiritual. Ele viu que aqueles que oferecessem suas dores e limitações pela conversão dos pecadores se tornariam verdadeiros guerreiros espirituais, cujas orações e sacrifícios teriam um poder especial diante de Deus. O santo encorajou especialmente os idosos e enfermos, explicando que eles seriam os grandes intercessores desse período. Cada dor oferecida com amor, cada limitação aceita com paciência, cada sofrimento unido à paixão de Cristo se tornaria uma arma poderosa contra as forças das trevas. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de pequenos grupos de oração em todo o mundo. Esses grupos, formados por pessoas simples mas fervorosas, se tornariam verdadeiros faróis de luz em meio à escuridão. Ele viu que onde quer que 2 ou 3 pessoas se reunissem para orar com sinceridade, ali se formaria um núcleo de resistência espiritual. Esses grupos de oração seriam caracterizados não por grandes números ou organizações complexas, mas pela intensidade de sua fé e pela simplicidade de suas práticas. O rosário, a oração espontânea, o estudo da Palavra de Deus e o compartilhamento de experiências espirituais seriam os pilares desses encontros. O santo também alertou que durante esse período, muitas pessoas experimentariam fenômenos espirituais incomuns. Sonhos proféticos, visões, locações interiores e até mesmo aparições se tornariam mais frequentes. Ele orientou que todos esses fenômenos fossem submetidos ao discernimento de sacerdotes sábios e experientes, pois nem tudo que parecesse sobrenatural viria realmente de Deus. Padre Pio ensinou que os verdadeiros fenômenos místicos sempre produziriam frutos de humildade, paz interior, desejo de conversão e amor maior por Deus e pelo próximo. Qualquer experiência sobrenatural que gerasse orgulho, medo excessivo, desconfiança da Igreja ou afastamento dos sacramentos deveria ser rejeitada imediatamente. Escreve discernimento nos comentários se você pede a Deus a graça de saber distinguir entre o verdadeiro e o falso. Segundo a profecia de Padre Pio, uma das características mais marcantes desse período seria a intensificação das tentações contra a pureza. O santo viu que o inimigo atacaria especialmente através da sensualidade e da perversão dos costumes, tentando corromper até mesmo as almas mais fervorosas através de tentações sutis e aparentemente inofensivas. Para combater esse ataque específico, Padre Pio recomendou a devoção diária à Nossa Senhora da Pureza e a São José, protetor das famílias. Ele também aconselhou o uso de objetos sacramentais como o escapulário do Carmo, a medalha milagrosa e o rosário como proteções físicas contra as tentações. O santo explicou que durante esse período, a simples posse desses objetos sacramentais, quando usados com fé e devidamente benzidos, criaria como que uma barreira espiritual ao redor da pessoa. Não seria superstição, mas o uso legítimo dos meios de graça que a Igreja sempre ofereceu aos seus filhos. Padre Pio também profetizou sobre mudanças significativas na própria celebração da missa durante esse período. Ele viu que em muitos lugares seria difícil encontrar missas celebradas com a devida reverência e ortodoxia, e que os fiéis teriam que percorrer grandes distâncias para participar de celebrações verdadeiramente católicas.
Para se preparar para essa situação, o santo recomendou que os leigos aprofundassem seu conhecimento sobre a missa e sobre a doutrina católica. Ele previu que, em muitos momentos, seriam os próprios fiéis que teriam que ensinar e orientar outros católicos, na ausência de sacerdotes verdadeiramente preparados. A profecia também incluía orientações sobre a importância da direção espiritual durante esse período. Padre Pio alertou que seria crucial encontrar um sacerdote santo e sábio para servir como diretor espiritual, pois as decisões tomadas durante esse tempo teriam consequências eternas. Segundo o santo, os verdadeiros diretores espirituais desse período seriam reconhecidos por sua fidelidade à tradição da Igreja, por sua vida de oração intensa, por sua humildade e especialmente por sua devoção mariana. Qualquer sacerdote que desprezasse Nossa Senhora ou que promovesse novidades doutrinárias deveria ser evitado. Comenta direção se você está buscando um verdadeiro diretor espiritual para a sua vida. Padre Pio também teve visões específicas sobre o papel da música sacra durante esse período. Ele viu que a música gregoriana e os hinos tradicionais da Igreja se tornariam especialmente poderosos para elevar as almas a Deus e para afastar as influências demoníacas. O santo recomendou que os fiéis aprendessem e cantassem essas melodias sagradas em suas casas e em seus grupos de oração. O santo explicou que a música possui um poder especial de tocar a alma humana e que durante os tempos de tribulação, as melodias sagradas tradicionais funcionariam como verdadeiros canais de graça e paz interior. Ele alertou, porém, contra as músicas sacras modernas que, segundo suas visões, muitas vezes não possuíam a mesma capacidade de elevação espiritual. Outro aspecto impressionante da profecia de Padre Pio era relacionado aos sinais na natureza que acompanhariam esse período. Ele viu que fenômenos meteorológicos incomuns, mudanças nos padrões climáticos e eventos geológicos extraordinários serviriam como sinais visíveis das mudanças espirituais que estariam ocorrendo. Segundo o santo, esses sinais na natureza não deveriam ser causa de terror, mas de reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele explicou que, assim como no tempo de Noé, a chuva foi tanto um castigo quanto uma purificação, os eventos naturais desse período serviriam para despertar a humanidade de sua indiferença espiritual. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de novos santos e mártires durante esse período. Ele viu que pessoas aparentemente comuns se transformariam em verdadeiros heróis da fé, enfrentando perseguições e até mesmo a morte por amor a Cristo. Muitos desses futuros santos seriam jovens e crianças, que impressionariam o mundo com sua coragem e pureza. O santo explicou que esses novos mártires não necessariamente morreriam de forma violenta como os primeiros cristãos, mas que ofereceriam suas vidas de forma completa a Deus, renunciando aos prazeres e comodidades do mundo para viver em perfeita conformidade com a vontade divina. Segundo a profecia, uma das graças especiais desse período seria a facilidade para alcançar altos graus de santidade. Padre Pio viu que as circunstâncias difíceis funcionariam como uma escola intensiva de virtudes, onde aqueles que permanecessem fiéis cresceriam espiritualmente com uma rapidez extraordinária. Escreve santidade nos comentários se você deseja alcançar a santidade em sua vida. O santo também alertou sobre a importância de manter a alegria espiritual durante esse período. Ele explicou que uma das principais armas do inimigo seria roubar a alegria dos filhos de Deus, fazendo-os acreditar que não há esperança. Padre Pio recomendou a prática da alegria sobrenatural como um verdadeiro ato de fé e resistência espiritual. Para cultivar essa alegria, o santo sugeriu a meditação frequente nas promessas de Cristo, especialmente sua promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele também recomendou a leitura dos salmos de louvor e a contemplação das glórias do paraíso como antídotos contra a tristeza e o desânimo. Padre Pio profetizou que durante esse período, a oração em família se tornaria não apenas uma prática devocional, mas uma necessidade de sobrevivência espiritual. As famílias que não se unissem em oração estariam muito mais vulneráveis aos ataques do inimigo, enquanto aquelas que fizessem da oração uma prática diária experimentariam proteção e unidade extraordinárias.
O santo recomendou especificamente que cada família estabelecesse um horário fixo para a oração comunitária, preferencialmente no início ou no final do dia. Essa oração deveria incluir o rosário, a leitura de um trecho da Escritura, intenções específicas pela família e pela igreja, e um momento de silêncio para escutar a voz de Deus. Segundo a profecia, as crianças teriam um papel especial durante esse período. Padre Pio viu que muitas crianças receberiam graças místicas extraordinárias, incluindo visões da Virgem Maria e de Jesus. Essas crianças serviriam como pequenos profetas, lembrando aos adultos das verdades simples, mas fundamentais da fé. O santo orientou que os pais não deveriam desencorajar essas experiências místicas em suas crianças, mas que deveriam acompanhá-las com discernimento e orientação espiritual adequada. Ele explicou que Deus frequentemente escolhe os pequenos e simples para confundir os sábios do mundo. Comenta: crianças, se você também acredita que Deus pode usar as crianças de forma especial. Padre Pio também teve visões sobre a importância da penitência corporal durante esse período. Não penitências extremas ou prejudiciais à saúde, mas pequenos sacrifícios diários oferecidos com amor por amor a Deus e pela conversão dos pecadores. Ele viu que esses pequenos atos de mortificação teriam um poder especial de reparação durante os tempos de tribulação. O santo sugeriu práticas simples, como jejuar de algum alimento preferido, dormir sem travesseiro uma vez por semana, tomar banhos mais frios, ou outras pequenas renúncias que, oferecidas com amor, se tornariam verdadeiros tesouros espirituais. Ele enfatizou que o valor dessas penitências não estava na dor física, mas no amor que as motivava. Segundo a profecia, uma das características mais consoladoras desse período seria a intensificação da presença de Nossa Senhora no mundo. Padre Pio viu que a Virgem Maria apareceria de formas diversas para encorajar e fortalecer seus filhos, nem sempre através de grandes aparições públicas, mas muitas vezes através de sinais sutis e experiências pessoais. O santo explicou que aqueles que mantivessem uma devoção sincera à Nossa Senhora experimentariam sua proteção maternal de forma muito concreta. Ele viu que a Virgem Maria intercederia especialmente pelos devotos do Rosário, protegendo-os das tentações mais perigosas e guiando-os através das dificuldades com sua sabedoria maternal. Padre Pio também profetizou sobre mudanças significativas no mundo do trabalho durante esse período. Ele viu que muitas pessoas perderiam seus empregos ou enfrentariam dificuldades financeiras significativas, mas que aqueles que confiassem na providência divina experimentariam cuidados especiais de Deus. O santo aconselhou que durante esse período as pessoas não se desesperassem com as dificuldades materiais, mas que vissem nelas oportunidades de crescimento na confiança em Deus. Ele prometeu que nenhum filho de Deus fiel passaria verdadeira necessidade, mesmo que isso significasse receber ajuda de formas inesperadas e milagrosas. Segundo a profecia, esse também seria um período de grande purificação da igreja. Padre Pio viu que muitos escândalos viriam à luz, causando dor e confusão entre os fiéis, mas que essa purificação seria necessária para que a igreja emergisse mais santa e transparente. Escreve purificação nos comentários se você entende que às vezes é preciso passar pela limpeza para se tornar mais puro. O santo orientou que durante esse período de purificação, os fiéis não deveriam perder a confiança na igreja como instituição divina, mas que deveriam distinguir entre a igreja como corpo místico de Cristo e os pecados individuais de alguns de seus membros. Ele explicou que mesmo nos momentos mais difíceis, a igreja continuaria sendo a arca de salvação estabelecida por Cristo. Padre Pio também teve visões sobre o papel especial dos leigos durante esse período. Ele viu que enquanto muitos sacerdotes e religiosos passariam por crises de fé, muitos leigos se levantariam como verdadeiros defensores da ortodoxia católica, ensinando e evangelizando com uma coragem impressionante. Esses leigos corajosos seriam caracterizados não apenas por seu conhecimento doutrinário, mas especialmente por sua vida de oração intensa e sua fidelidade aos ensinamentos tradicionais da Igreja. Eles se tornariam verdadeiros apostolos leigos, levando a fé católica a ambientes onde os sacerdotes não poderiam chegar. Segundo a profecia,
Uma das graças mais extraordinárias desse período seria a facilidade para obter indulgências plenárias. Padre Pio viu que Deus, em sua misericórdia, multiplicaria as oportunidades de purificação espiritual, permitindo que mesmo grandes pecadores alcançassem rapidamente o estado de graça santificante. O santo recomendou especialmente a prática das indulgências relacionadas ao rosário, a via sacra e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele explicou que essas práticas, realizadas com as disposições adequadas, não apenas purificariam a alma do praticante, mas também liberariam muitas almas do purgatório. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de novas formas de apostolado durante esse período. Ele viu que as tecnologias modernas, inicialmente usadas para espalhar confusão e corrupção, seriam redimidas e usadas por católicos fervorosos para evangelizar e formar outros fiéis. O santo encorajou especialmente o uso desses meios tecnológicos para difundir orações, ensinamentos católicos autênticos e testemunhos de fé. Ele viu que, assim como os primeiros cristãos usaram as estradas romanas para espalhar o evangelho, os católicos desse período usariam as estradas digitais para levar Cristo a todos os cantos da terra. Comenta: apostolado, se você também quer ser um instrumento de evangelização nestes tempos. Segundo a profecia, uma das tentações mais sutis desse período seria o desejo de fuga da realidade através de diversões excessivas. Padre Pio alertou que o inimigo tentaria fazer com que as pessoas se refugiassem em entretenimentos vazios para evitar enfrentar as realidades espirituais do momento. Para combater essa tentação, o santo recomendou a prática do silêncio contemplativo e da meditação diária. Ele explicou que apenas no silêncio interior seria possível ouvir a voz de Deus e receber as orientações necessárias para atravessar os tempos difíceis com serenidade e sabedoria. Padre Pio também teve visões sobre a importância da vida sacramental durante esse período. Ele viu que a confissão sacramental e a comunhão eucarística se tornariam verdadeiras fontes de força sobrenatural para os fiéis, mas que seria necessário se preparar adequadamente para receber esses sacramentos com máximo fruto. O santo recomendou a prática do exame de consciência diário e da preparação cuidadosa para a confissão, não por escrúpulo, mas por verdadeiro amor a Deus e desejo de purificação. Ele também sugeriu períodos de jejum e oração antes da comunhão, especialmente nos dias de maior dificuldade espiritual. Segundo a profecia, esse período seria marcado também por uma redescoberta da importância dos santos como intercessores e modelos de vida cristã. Padre Pio viu que muitos fiéis desenvolveriam devoções especiais a santos específicos, recebendo através dessas devoções graças extraordinárias de proteção e orientação. O santo recomendou especialmente a devoção a São Miguel Arcanjo, a São José, a Santa Teresinha do Menino Jesus e a São João Paulo, segundo como protetores especiais para esse período. Ele explicou que cada um desses santos ofereceria tipos específicos de ajuda. São Miguel na batalha espiritual, São José na proteção da família, Santa Teresinha na confiança filial em Deus e São João Paulo II na defesa da verdade católica. Padre Pio também profetizou sobre mudanças na própria natureza humana durante esse período. Ele viu que as pessoas se tornariam naturalmente mais sensíveis às realidades espirituais, sendo capazes de perceber com maior facilidade a presença do bem e do mal ao seu redor. Escreve sensibilidade nos comentários se você também tem percebido que está mais sensível às coisas espirituais. Essa sensibilidade aumentada seria tanto uma graça quanto um desafio. Por um lado, permitiria aos fiéis discernir melhor a vontade de Deus e as tentações do inimigo. Por outro lado, exigiria maior cuidado na escolha de ambientes, companhias e atividades, pois a influência espiritual de cada situação seria percebida de forma muito mais intensa. Segundo a profecia, uma das graças mais extraordinárias desse período seria a facilidade para a conversão de pecadores endurecidos. Padre Pio viu que pessoas que pareciam perdidas para sempre subitamente se converteriam de forma radical e definitiva, muitas vezes através de eventos aparentemente simples, mas carregados de graça divina.
O santo encorajou especialmente a oração pelos pecadores mais endurecidos, incluindo perseguidores da igreja e promotores da imoralidade. Ele explicou que justamente nesses casos, as orações dos fiéis teriam maior poder de intercessão, pois corresponderiam ao desejo ardente do coração de Jesus de salvar até mesmo os maiores pecadores. Padre Pio também teve visões sobre a importância da modéstia no vestir durante esse período. Não por moralismo excessivo, mas porque a forma de se vestir se tornaria uma verdadeira linguagem espiritual, comunicando aos outros e aos próprios demônios de que lado da batalha espiritual cada pessoa estaria. O santo explicou que a modéstia cristã seria como uma armadura espiritual, protegendo não apenas quem a pratica, mas também preservando a pureza de pensamentos daqueles que convivem com a pessoa modesta. Seria, portanto, um ato de caridade além de uma virtude pessoal. Segundo a profecia, esse período também seria caracterizado por uma intensificação das tentações contra a esperança. Padre Pio alertou que o inimigo atacaria especialmente tentando fazer com que as pessoas acreditassem que Deus as havia abandonado ou que suas orações não eram ouvidas. Para combater essa tentação específica, o santo recomendou a meditação frequente na paixão de Cristo, especialmente no momento em que Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" Ele explicou que compreender que o próprio Cristo passou por momentos de aparente abandono ajudaria os fiéis a manterem a fé, mesmo nas horas mais escuras. Comenta: esperança, se você escolhe manter viva a esperança, mesmo nos momentos difíceis. Padre Pio também profetizou sobre mudanças significativas na educação das crianças durante esse período. Ele viu que os pais católicos seriam forçados a assumir uma responsabilidade maior na formação espiritual e moral de seus filhos, pois as instituições educacionais tradicionais frequentemente promoveriam valores contrários à fé. O santo recomendou que os pais se preparassem para essa responsabilidade através do estudo do catecismo católico e da busca de recursos educacionais autenticamente cristãos. Ele também sugeriu a formação de pequenos grupos de famílias católicas para compartilhar recursos e apoiar-se mutuamente na educação das crianças. Segundo a profecia, uma das características mais consoladoras desse período seria a intensificação da comunhão dos santos. Padre Pio viu que a comunicação entre os santos no céu, as almas do purgatório e os fiéis na terra se tornaria mais intensa e perceptível, criando uma verdadeira rede de apoio espiritual. O santo explicou que essa comunhão intensificada se manifestaria através de sinais sutis, inspirações súbitas para orar por determinadas intenções, sonhos consoladores com entes queridos falecidos, coincidências extraordinárias que revelariam a ação da providência, e uma sensação geral de não estar sozinho mesmo nos momentos de maior isolamento. Padre Pio também teve visões sobre a importância da literatura espiritual durante esse período. Ele viu que certos livros de santos e místicos católicos se tornariam especialmente relevantes e poderosos para nutrir a alma dos fiéis. Entre esses livros, ele mencionou especificamente A Imitação de Cristo, as obras de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, e os escritos de São Luís de Montfort sobre a devoção mariana. O santo recomendou que cada família católica tivesse uma pequena biblioteca espiritual em casa e que dedicasse alguns minutos diários à leitura edificante. Ele explicou que essas leituras funcionariam como alimento espiritual, fortalecendo a alma contra as tentações e oferecendo orientação prática para a vida cristã. Segundo a profecia, esse período também seria marcado por uma redescoberta da importância do domingo como dia consagrado ao Senhor. Padre Pio viu que as famílias que guardassem o domingo de forma integral, dedicando-o à oração, ao descanso santo e aos trabalhos de misericórdia, experimentariam bênçãos especiais durante a semana. Escreve "domingo" nos comentários, se você quer guardar melhor o dia do Senhor. O santo explicou que guardar o domingo não significaria apenas assistir à missa, mas transformar todo o dia em uma celebração da ressurreição de Cristo. Isso incluiria evitar trabalhos desnecessários, dedicar tempo à família e aos amigos, praticar obras de caridade e cultivar um espírito de alegria e gratidão. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de pequenas comunidades de vida cristã durante esse período.
Essas comunidades não seriam necessariamente religiosas no sentido canônico, mas grupos de famílias e pessoas que decidiriam viver de forma mais próxima umas às outras para se apoiarem mutuamente na fé e na vida prática. O santo viu que essas comunidades se caracterizariam pela simplicidade de vida, pela partilha generosa dos bens, pela oração comunitária frequente e pela prática da hospitalidade cristã. Elas serviriam como oásis de paz e autenticidade cristã em meio a um mundo cada vez mais hostil aos valores evangélicos. Segundo a profecia, uma das tentações mais perigosas desse período seria o fanatismo religioso mal orientado. Padre Pio alertou que alguns católicos poderiam cair no erro de julgar e condenar outros de forma impiedosa, esquecendo-se da misericórdia que caracteriza o verdadeiro espírito cristão. Para evitar essa tentação, o santo recomendou a prática constante do exame de consciência e da humildade cristã. Ele explicou que quanto mais uma pessoa crescesse em santidade, mais deveria crescer também em compaixão pelos pecadores e em reconhecimento de sua própria fragilidade. Padre Pio também teve visões sobre mudanças na própria celebração dos sacramentos durante esse período. Ele viu que muitos fiéis buscariam formas mais tradicionais e reverentes de celebração, redescobrindo a beleza e o poder da liturgia clássica da Igreja. O santo explicou que essa busca pela tradição litúrgica não deveria ser motivada por nostalgia ou elitismo, mas pelo genuíno desejo de encontrar Deus através das formas de culto que a Igreja desenvolveu ao longo dos séculos para nutrir a alma dos fiéis de forma mais eficaz. Comenta liturgia, se você também sente atração pelas formas tradicionais de celebração. Segundo a profecia, esse período também seria caracterizado por uma intensificação dos fenômenos relacionados aos anjos. Padre Pio viu que muitas pessoas experimentariam a proteção e orientação angélica de forma mais consciente e perceptível, especialmente aquelas que cultivassem uma devoção especial aos anjos guardiões. O santo recomendou a oração diária ao anjo guardião, não apenas a oração tradicional aprendida na infância, mas conversas espontâneas e pedidos específicos de proteção e orientação. Ele explicou que os anjos estariam especialmente ativos durante esse período, esperando apenas que as pessoas recorressem a eles com fé e confiança. Padre Pio também profetizou sobre a importância da música e do canto na vida espiritual durante esse período. Ele viu que os hinos tradicionais da Igreja, os cantos gregorianos e especialmente as canções marianas, teriam um poder especial de elevar as almas a Deus e de afastar as influências demoníacas. O santo recomendou que as famílias aprendessem e cantassem juntas essas melodias sagradas, especialmente durante as orações em comum. Ele explicou que o canto sacred seria como um incenso espiritual, purificando o ambiente doméstico e criando uma atmosfera propícia à oração e à contemplação. Segundo a profecia, uma das características mais notáveis desse período seria a multiplicação de pequenos milagres cotidianos. Padre Pio viu que Deus se manifestaria de forma especial através de sinais aparentemente simples, mas carregados de significado, curas inexplicáveis de doenças menores, soluções inesperadas para problemas financeiros, encontros providenciais entre pessoas, proteções evidentes em situações de perigo. O santo explicou que esses pequenos milagres seriam como sementes de fé plantadas por Deus nos corações das pessoas, preparando-as para milagres maiores e para uma confiança mais profunda na providência divina. Ele encorajou os fiéis a estarem atentos a esses sinais e a agradecê-los explicitamente. Padre Pio também teve visões sobre mudanças significativas na própria natureza da tentação durante esse período. Ele viu que as tentações se tornariam mais sutis e aparentemente inofensivas, mas também mais perigosas em suas consequências espirituais. Escreve vigilância nos comentários se você quer manter-se vigilante contra as tentações sutis. O santo explicou que o inimigo mudaria de estratégia, abandonando as tentações grosseiras e evidentes para se concentrar em tentações que pareceriam virtudes ou atos de piedade, mas que levariam gradualmente ao afastamento de Deus. Por isso, o discernimento espiritual se tornaria uma necessidade urgente para todos os fiéis. Segundo a profecia, esse período também seria marcado por uma redescoberta da importância da vida contemplativa. Padre Pio
Viu que muitas pessoas, incluindo leigos com responsabilidades familiares e profissionais, seriam chamadas a desenvolver uma dimensão contemplativa em suas vidas. O santo explicou que essa contemplação não exigiria longos períodos de isolamento ou práticas extraordinárias, mas a capacidade de encontrar Deus nos momentos simples do cotidiano, no trabalho oferecido com amor, no cuidado da família vivido como vocação, na oração breve mas sincera intercalada ao longo do dia. Padre Pio também profetizou sobre mudanças na própria percepção do tempo durante esse período. Ele viu que muitas pessoas experimentariam uma sensação de aceleração temporal, como se os dias passassem mais rapidamente, mas que, ao mesmo tempo, os momentos de oração e recolhimento se tornariam mais intensos e profundos. O santo explicou que essa alteração na percepção temporal seria um sinal de que o mundo espiritual estava se aproximando mais do mundo material, e que os fiéis deveriam aproveitar essa oportunidade para aprofundar sua vida interior e sua intimidade com Deus. Segundo a profecia, uma das graças mais extraordinárias desse período seria a facilidade para a reparação de relacionamentos rompidos. Padre Pio viu que muitas famílias divididas se reconciliariam, amizades antigas seriam restauradas e perdões aparentemente impossíveis aconteceriam de forma natural e espontânea. O santo recomendou que os fiéis aproveitassem essa graça especial para buscar ativamente a reconciliação com pessoas de quem estivessem afastados, começando pelos membros da própria família. Ele explicou que essas reconciliações seriam sinais da misericórdia divina e fontes de grande alegria espiritual. Comenta: reconciliação, se você também quer aproveitar esta graça de restaurar relacionamentos. Padre Pio também teve visões sobre a importância da hospitalidade cristã durante esse período. Ele viu que muitas pessoas passariam por dificuldades materiais e emocionais, e que a prática da hospitalidade se tornaria uma forma concreta de exercer a caridade cristã. O santo encorajou especialmente a hospitalidade oferecida aos jovens que estivessem buscando um sentido para a vida, aos idosos que se sentissem abandonados e às famílias que enfrentassem dificuldades financeiras. Ele prometeu que os lares que praticassem a hospitalidade cristã receberiam bênçãos especiais de proteção e prosperidade. Segundo a profecia, esse período também seria caracterizado por uma intensificação das graças relacionadas ao sacramento do matrimônio. Padre Pio viu que os casais católicos que vivessem seu matrimônio de acordo com os ensinamentos da Igreja experimentariam uma unidade e felicidade extraordinárias, servindo como testemunhas vivas do amor de Deus. O santo recomendou especialmente a prática da oração conjugal diária, a consagração regular da família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, e a participação frequente nos sacramentos como meios de fortalecer o vínculo matrimonial e familiar. Padre Pio também profetizou sobre mudanças significativas na própria forma de evangelizar durante esse período. Ele viu que as grandes campanhas evangelísticas e os métodos tradicionais de pregação dariam lugar a formas mais pessoais e diretas de transmissão da fé. O santo explicou que a evangelização se tornaria principalmente questão de testemunho pessoal. A forma como cada católico vivesse sua fé no cotidiano seria mais eloquente do que qualquer discurso ou programa organizado. As pessoas se converteriam principalmente pelo exemplo de vida dos fiéis fervorosos. Segundo a profecia, uma das tentações mais perigosas desse período seria o desejo de sinais e prodígios espetaculares. Padre Pio alertou que muitas pessoas poderiam se tornar obcecadas por experiências místicas extraordinárias, perdendo de vista a importância da santificação através das práticas simples e ordinárias da vida cristã. Escreve simplicidade nos comentários se você entende que a santidade está nas coisas simples. Para combater essa tentação, o santo recomendou a concentração nas virtudes fundamentais: humildade, caridade, paciência, temperança e especialmente a conformidade com a vontade de Deus manifestada através das circunstâncias cotidianas da vida. Padre Pio também teve visões sobre a importância da preservação da tradição católica durante esse período. Ele viu que muitas práticas, devoções e ensinamentos tradicionais da Igreja estariam em perigo de serem esquecidos ou deturpados, e que seria responsabilidade dos fiéis mais fervorosos preservá-los para as gerações futuras.
O santo encorajou especialmente a transmissão oral das orações tradicionais, das histórias dos santos e dos ensinamentos da doutrina católica dentro das famílias. Ele explicou que essa transmissão familiar seria mais eficaz do que qualquer método de ensino formal para manter viva a fé autêntica. Segundo a profecia, esse período também seria marcado por uma redescoberta da importância do trabalho como forma de santificação. Padre Pio viu que muitas pessoas aprenderiam a transformar suas atividades profissionais em verdadeiras orações, oferecendo cada tarefa como um ato de amor a Deus. O santo explicou que essa espiritualidade do trabalho não significaria apenas rezar antes de começar as atividades, mas realizar cada função com perfeição, honestidade e caridade, vendo em cada responsabilidade profissional uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Padre Pio também profetizou sobre mudanças na própria natureza da perseguição aos cristãos durante esse período. Ele viu que a perseguição se tornaria mais sutil e psicológica do que física, baseando-se principalmente no isolamento social, na ridicularização e na pressão econômica contra aqueles que mantivessem posições claramente católicas. Para enfrentar essa forma de perseguição, o santo recomendou o fortalecimento da identidade católica através do estudo da doutrina, da participação ativa na vida da Igreja e especialmente da formação de redes de apoio mútuo entre católicos fiéis. Comenta: fortaleza, se você quer ter coragem para manter sua fé mesmo diante das dificuldades. Segundo a profecia, uma das graças mais consoladoras desse período seria a intensificação da oração de intercessão dos santos. Padre Pio viu que os santos no céu receberiam permissões especiais para intervir de forma mais direta na vida dos fiéis, respondendo às orações com uma rapidez e eficácia extraordinárias. O santo recomendou especialmente a devoção aos santos padroeiros pessoais e familiares, explicando que esses santos teriam uma atenção particular para com seus devotos durante os tempos difíceis. Ele também sugeriu a escolha de santos específicos como protetores para cada área da vida: trabalho, saúde, relacionamentos, vida espiritual. Padre Pio também teve visões sobre a importância da preservação da alegria cristã durante esse período. Ele viu que uma das principais armas contra as forças das trevas seria justamente a alegria sobrenatural dos filhos de Deus, que confundiria e desarmaria os inimigos da fé. O santo explicou que essa alegria não seria superficial ou forçada, mas brotaria naturalmente da certeza da vitória final de Cristo e da confiança absoluta na misericórdia divina. Seria uma alegria capaz de coexistir com o sofrimento e com as dificuldades, transformando-os em oportunidades de crescimento espiritual. Segundo a profecia, esse período também seria caracterizado por uma multiplicação de vocações religiosas autênticas. Padre Pio viu que, apesar da crise geral na Igreja, surgiriam muitos jovens com vocações sólidas e generosas, dispostos a dedicar suas vidas inteiramente ao serviço de Deus. O santo recomendou que as famílias católicas orassem especificamente pelas vocações de seus filhos, não forçando nenhuma decisão, mas criando um ambiente familiar onde o chamado divino pudesse ser ouvido e respondido com liberdade e generosidade. Padre Pio também profetizou sobre mudanças significativas na própria vivência da pobreza evangélica durante esse período. Ele viu que muitos católicos seriam chamados a simplificar radicalmente suas vidas, descobrindo na simplicidade uma fonte de liberdade espiritual e de alegria autêntica. Escreve: simplicidade nos comentários, se você também sente o chamado para uma vida mais simples. O santo explicou que essa simplicidade não significaria miséria ou negligência com as responsabilidades familiares, mas o desapego dos bens supérfluos e a busca das riquezas que não se corrompem nem podem ser roubadas, as riquezas espirituais do amor de Deus e da comunhão com os irmãos. Segundo a profecia, uma das características mais impressionantes desse período seria a facilidade para a contemplação mística, mesmo em meio às atividades ordinárias. Padre Pio viu que muitos fiéis desenvolveriam a capacidade de manter uma oração contemplativa constante, mesmo durante o trabalho, os cuidados domésticos ou outras ocupações.
O santo explicou que essa contemplação ativa seria uma graça especial concedida por Deus para sustentar seus filhos durante os tempos difíceis. Seria como uma fonte interior de paz e força que jorraria constantemente, independentemente das circunstâncias externas. Padre Pio também teve visões sobre a importância da formação doutrinária durante esse período. Ele viu que muitos católicos descobririam lacunas significativas em seu conhecimento da fé e que se dedicariam com empenho ao estudo da teologia, da história da Igreja e da vida dos santos. O santo recomendou especialmente o estudo do catecismo da Igreja Católica, das encíclicas papais e das obras dos doutores da Igreja como fontes seguras de formação. Ele explicou que esse conhecimento não deveria ser apenas intelectual, mas orientado para a vivência prática da fé e para a capacidade de transmiti-la a outros. Segundo a profecia, esse período também será marcado por uma redescoberta da importância da devoção aos anjos. Padre Pio viu que muitos católicos estabeleceriam relacionamentos mais conscientes e frequentes com seus anjos guardiões, recebendo através deles orientações e proteções extraordinárias. O santo recomendou a oração diária aos anjos, não apenas ao anjo guardião pessoal, mas também aos anjos protetores da família, da comunidade e da Igreja. Ele explicou que os anjos estariam especialmente ativos durante esse período, aguardando apenas que os fiéis recorressem a eles com fé e confiança. Comenta anjos, se você também quer estreitar sua relação com seu anjo guardião. E agora, chegando ao final desta revelação extraordinária sobre a profecia de Padre Pio para 20 de dezembro, você precisa entender que não foi por acaso que essas palavras chegaram até seus ouvidos hoje. O santo de Pietrelcina intercedeu para que você recebesse essa mensagem exatamente no momento em que mais precisava ouvi-la. Você que me acompanhou até aqui demonstrou uma sede genuína da verdade e uma coragem espiritual que poucos possuem nestes tempos. Padre Pio vê essa disposição de seu coração e já está derramando bênçãos especiais sobre sua vida e sua família. As dificuldades que você tem enfrentado, as ansiedades que têm perturbado seu sono, as preocupações com o futuro que tem pesado em seu peito, tudo isso encontra sentido e esperança na luz desta profecia. O dia 20 de dezembro se aproxima, mas você não está sozinho para enfrentá-lo. Você tem a proteção poderosa de Padre Pio, você tem as orientações precisas que acabou de receber e, acima de tudo, você tem o amor incondicional de Deus que nunca abandona seus filhos fiéis. Cada oração que você fizer daqui até lá, cada rosário que rezar, cada ato de caridade que praticar, será como uma semente de luz plantada para colher frutos eternos. Lembre-se das palavras do próprio Padre Pio. Ore, espere e não se aflija. A agitação não serve para nada. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Esta profecia não veio para aterrorizá-lo, mas para prepará-lo. Não veio para roubar sua paz, mas para fortalecer sua fé. Você está sendo chamado para fazer parte de algo muito maior do que imagina, o exército espiritual dos últimos tempos. Nos próximos dias, mantenha seu coração tranquilo e confiante. Pratique as devoções que Padre Pio recomendou. Fortaleça sua vida de oração, aproxime-se dos sacramentos e, principalmente, irradie a paz que vem da certeza de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e para toda a humanidade. E você que chegou até o final deste vídeo, já está demonstrando que possui o coração de um verdadeiro soldado de Cristo. No próximo vídeo, vou revelar os 3 sinais específicos que Padre Pio disse que apareceriam exatamente na véspera do dia 20 de dezembro. Sinais que confirmarão definitivamente que a profecia está se cumprindo. Não perca essa revelação final que pode mudar completamente sua preparação espiritual para este momento histórico da humanidade.